E aí, meu nome é Guilherme, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai estar criando aqui um menu usando o mouse, né? Então a gente vai ter um menu que é totalmente controlado pelo mouse, né? A gente já tem um vídeo aqui no canal sobre menus, tá? É um dos vídeos mais assistidos aqui, tá? É um dos motivos de eu ter trago esse daqui, porque aquele vídeo a gente estava fazendo a seleção através do teclado, né? Através das setas. Mas nesse vídeo a gente vai usar o mouse aqui, a gente vai estar aprendendo como é que funciona, né? Vai estar vendo funções novas para checar com visão com o mouse em textos, por exemplo, tá? Então é isso, eu vou falar fechando aqui, tá? Caso você queira assistir o outro vídeo, seria uma boa, tá? Ajudaria muito você ver aqui o vídeo antes de assistir esse daqui, tá? Mas novamente a gente precisa de um único objeto, tá? Eu vou estar apagando ele aqui para estar recriando com vocês, né? Então se eu for rodar o meu jogo aqui agora, vai estar tudo zerado, né? Então, primeiro de tudo, vou criar um objeto, tá? Chamado OBJ menu, tá? Você pode colocar o nome que você quiser nele, isso tanto faz, né? E vou colocar ele na minha sala. Cadê a minha sala, né? Tá aqui. Tô colocando esse objeto na minha sala. E é isso, a gente vai estar começando de fato aqui. Bom, como eu havia dito naquele vídeo, eu explico melhor sobre como funciona um menu, né? Como é que umas opções do menu são arrays, né? Eu vou estar explicando nesse vídeo aqui, tá? Só que eu não vou estar entrando em tantos detalhes porque eu já falei naquele, tá? Então, é recomendado que você assista aquele vídeo. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai ter um create aqui que vai ter as nossas opções, né? Bom, as opções de um menu, elas são um array de strings. Se você não sabe o que é um array ele é um conjunto de variáveis. Então imagina que você tem a variável 1, 2, 3, 4. Para você não ter que fazer desse jeito, você usa o array, uma única variável e contém todas as suas opções, tá? Eu vou estar aumentando a fonte aqui, tá? F8 aumenta. Vou estar criando um array chamado options, que vai ser um array de strings. E aqui eu coloco quais vão ser as opções, né? Eu vou ter uma novo jogo. Eu vou ter uma carregar jogo. Eu vou ter uma chamada opções, né? E uma sair, né? Acho que vai ficar bem legal aqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho a fonte. Olha só, ficou bom. Perfeito, a gente tem aqui as nossas opções, né? Agora a gente precisa também de uma variável que vai controlar, que vai saber quantas opções eu tenho no meu array, né? Para que fique prático depois a gente adicionar outras, né? Para ficar mais fácil. Para isso, eu vou vir aqui embaixo, nossa, não está selecionado. Eu vou criar uma variável chamada opmax, pode ser oplang, optamanho, tanto faz, tá? Isso é só um nome. Ela vai ser igual a array lang. O que essa funçãozinha faz? Se eu for dar um F1 aqui, ó, em cima da função, você dando F1, você vai para documentação do GameMaker, tá? Isso funciona em qualquer coisa no GameMaker. Função, variável, ele já pega para você, tá? A função arrayMang, ela pega o tamanho de um array, né? Então, ao invés da gente vir aqui ficar contando, né? Começa do 0, 0, 1, 2, 3, agora tem 3. Ah, mas se eu quiser colocar outra opção, aí depois você tem que ir lá e contar 4. Aí não é legal, né? Então, a gente já usa essa opção aqui, que pede qualquer array, e ela já vai armazenar o tamanho dele, né? Outra variável que a gente vai precisar também é a variável que vai controlar qual opção está selecionada no momento, tá? Eu vou chamar ela de index aqui, tá? Você pode chamar de select, tanto faz. Estou chamando de index aqui, ela vai servir depois para a gente fazer com que as opções de fato funcionem quando a gente clicar, né? Perfeito, cara. Agora a gente pode começar a desenhar o nosso menu de fato. Só que para desenhar o menu você precisa de uma fonte, correto? Eu já tinha uma fonte aqui, olha só. Eu chamei ela de FT menu, tá? É uma fonte menu, é Arial mesmo, tá? Eu só mudei o tamanho aqui em size para 25 e coloquei um range nela. O que é esse range? Bom, por padrão as fontes no GameMaker, a maioria delas não vem com todos os caracteres que a gente precisa. Por exemplo, a língua portuguesa ela tem pontuação, acentuação, cedilha. Isso não tem normalmente no inglês, né? E essas fontes são feitas originalmente para a língua inglesa, né? Para que você tenha essas opções que tem na língua portuguesa, você vem aqui em Add, né? E aqui você seleciona o async. O async é o que faz com que tenha todas as acentuações aqui, tá? E você clica em Add Range, salva, tá? Porque o GameMaker às vezes dá um bugzinho nisso aqui, às vezes não muda, tá? Mas agora você vai ter a sua fonte funcionando. Perfeito. Agora eu vou adicionar um evento de draw. Um drawGui, tá? O drawGui ele desenha na nossa tela, diferente do draw que desenha no jogo de fato e desenha na nossa sala de fato, tá? O drawGui não, ele desenha na tela, então ele não vai sofrer interferência de câmera, ele sempre vai ficar no mesmo lugar, tá? Então, vamos começar desenhando aqui, vamos desenhar a partir daquela fonte. Como é que eu faço? Draw set fonte, ft menu,
Perfeito, eu já estou desenhando a partir dessa fonte. Agora, como é que a gente faz aqui para desenhar essas opções, né? Você pode acessar as opções de um array fazendo o seguinte: Options, abre de novo array e coloca qual opção, qualquer um index, né? 0, 1, 2, 3, vai pegar aqui pra gente, né? Aí você deve estar pensando, tá, eu vou desenhar uma por uma, né? Primeiro desenhar um novo jogo, depois eu carregar. Só que isso não é prático, né, cara? Porque imagina se você tem mais opções, você teria que vir aqui e mudar. Isso não é legal. Então, para isso, a gente vai estar usando um loop, tá? Você não sabe o que é um loop, como o próprio nome diz. Ele é uma repetição, né? Ele repete alguma coisa para fazer de forma mais prática, né? Para percorrer um caminho e tudo mais. Então, o loop que a gente vai estar usando é o for. O for é o seguinte, eu passo uma variável para ele, a gente pode criar uma temporária aqui, var i é igual a zero, ou seja, as minhas opções vão começar a desenhar pelo index 0, que é o novo jogo, tá? E enquanto o i for menor que a quantidade de opções que eu tenho, que é o opmax, eu vou continuar adicionando aqui, porque eu quero que ele passe de 1 em 1 até chegar no máximo aqui e desenhar todas as opções. Agora eu faço o seguinte, draw text, eu escolho onde eu vou desenhar. Primeiro eu vou colocar um valor aqui, um magic number, né, que é um número mágico, é um número aleatório que você coloca. 30, 30. E qual que é o texto? Options no index i, né, que é o que eu estou passando no meu loop de fato. Olha só, ele desenhou tudo aqui para mim. Só que o que aconteceu? Tá uma em cima da outra. Por quê? Porque eu não falei que eu quero uma distância entre elas, né? Eu preciso de uma distância entre elas. Para isso, antes de tudo, eu vou estar setando aqui onde vai ser a posição x e y, tá? Então, eu vou criar uma variável temporária aqui, var x1, pode ser assim, vai ser igual a metade da minha tela, né? Só que eu não sei a metade da minha tela. Para isso, eu vou vir aqui em cima também, vou criar uma variável chamada GUIDGET, que é a largura da minha GUI, que lembra, a gente está desenhando a GUI é a sua tela, tá? Então, eu vou estar falando o seguinte, ela é display get GUIDGET. Essa função pega a largura da sua tela, tá? Eu também vou ter um GUIHeight, que vai pegar a altura da minha tela, tá? Então, height. Perfeito. Agora eu sei onde eu tenho que colocar o meu x1, né? Porque eu quero que fique na metade. Então, GUIDGET dividido por 2, que é a metade. Vou criar também um x1, um y1, tá? Que vai ser GUIHeight dividido por 2, porque eu quero que ele também fique na metade. E aqui, ao invés do 30, eu coloco x1, y1. Eu posso rodar o jogo, tá? Olha só, ele não está exatamente no meio, né? E ainda está um em cima do outro, tá? Primeiro vamos arrumar aqui o fato dele não estar no meio, né? Por que ele não está no meio? Porque, por padrão, o alinhamento do texto no GameMaker ele é na vertical, né? Então, no top left, né? No topo na esquerda. Então, ele vai começar desse ponto, né? Para isso, eu posso vir aqui, ó, e falar que o alinhamento desse texto vai ser no meio. Como é que eu faço isso? Draw set hling, né? Que é o alinhamento na horizontal. Eu falo que ele é Fá. Fá vai ter todas as opções aqui, tá? Que são os alinhamentos, né? Na esquerda, no meio, na direita, no topo, tá? O que a gente quer é o centro, tá? Eu também preciso alinhar ele na vertical. Então, vou duplicar. Só coloco um V aqui de Valing, né? Que é vertical alinhamento, né? Perfeito. Agora, ele já vai estar no meio, certinho, né? Isso aqui é como se fosse um texto justificado, né? Então, imagine dessa forma. Existem os textos alinhados no meio, justificado, que são essas opções, né? Então, perfeito. Agora, vamos colocar uma distância entre eles, né? Primeiro, eu vou criar aqui também uma outra variável chamada margem, que vai ser a distância, que vai ter um do outro, né? A margenzinha que vai ter. Vou falar que é 50, a gente vai ter que testar esse valor, né? E aqui é o seguinte, aqui dentro desse loop eu vou criar outra variável, até muitas variáveis, e essa variável vai servir também para a gente fazer a seleção, tá? Então a gente precisa mesmo dessa variável. Vou estar chamando ela de y2, porque ela vai controlar o y de fato agora, né? E eu vou falar o seguinte, o y2 é igual a y1 mais a margem vezes o i. Eu já vou explicar o que isso significa, tá? Primeiro eu vou fazer, e aqui eu mudo para o y2 e eu vou te mostrar que isso vai funcionar. Olha só, está funcionando. O que eu fiz ali? Lembra que a gente está fazendo um loop aqui? Então, é o seguinte, vou abrir a calculadora. Olha só. Primeiro, o nosso loop começa no 0, né? Perfeito, então é 0. Aí depois, ele vai falar o seguinte.
o meu y2 ele vai ser o meu y1 mais a margem. A margem é 50, né? Então, vai ser o y1 mais 50 vezes 0. 50 vezes 0 vai dar quanto? 50 vezes 0 vai dar 0. Então, ele não vai começar, não vai somar nada ali por enquanto no loop 1, né? Então, ele vai continuar no meio. Perfeito. Depois, esse aqui é 1, né? Então, vai ser a margem, 50, mais a distância que eu já estou, né? Vezes o i. Então, vai ser 50, né? Então, agora a próxima opção vai ser 100. Perfeito. Depois vai ser o quê? Vai ser 2 isso daqui. Então, vai ser o y1 mais a margem vezes o i, que vai dar 100, né? E por assim por diante. Vai somando 50, 50 até terminar aqui e vai criar a distância correta, tá? Então, primeiro vai ser o meio, depois vai ser o meio mais 50, 100, mais 50, 150, mais 50, 200. O último aqui tem a posição de 200, tá? E o primeiro é a posição do meio ali, que eu não sei qual que é, tá? Perfeito. Agora a gente tem aqui o nosso menu desenhado de fato, né? Agora a gente pode começar a nossa seleção, né? Porque a gente não seleciona nada com o mouse ainda. Para a gente selecionar com o mouse aqui, a gente vai ter que pegar primeiro onde está o nosso mouse, né? A posição X e Y dele, né? Só que não a posição X e Y normal, porque existe no Game Maker o mouse X e o mouse Y. A gente não vai usar esses aqui, porque esses aqui pegam a nossa posição no jogo. A gente quer a posição na tela. Para isso, vou criar uma nova variável chamada mx, que vai ser igual a device mouse x to_GUI. O que é que essa função faz? Ela converte a posição do mouse para a posição da tela. Então, eu quero o device 0, que é o mouse 0, tá? Você nunca, provavelmente, vai usar mais de um mouse, então sempre 0. Duplico. Eu quero o y também. E aqui, my, que eu vou pegar a posição do x do meu mouse, né? Caso eu queira printar isso daqui, ó, posso dar um show debug message mx, e eu também vou printar o my, só para você ver que ele... Opa, digitei errado. Ele pega o my. Olha só, se você ver aqui no canto, ó, ele está pegando a minha posição na tela, e é isso que a gente vai usar para fazer as opções, né? Então, vamos lá, vou fechar isso daqui. Vou apagar isso aqui que não precisa. E agora a gente vai estar criando aqui uma caixa de covisão ao redor de todos os textos para checar se a gente colidiu de fato, né? Para isso, eu também vou ter que pegar o tamanho que esse texto tem, né? Para criar uma caixa perfeita ali para ele, né? Você poderia usar uma caixa única, mas não faz muito sentido. Então, aqui embaixo eu vou falar o seguinte. Var string w, de string widget, né? É igual a string widget. Qual string eu quero pegar? Options no index i. E eu quero a altura também, né? Então, height string w, a string h, né? Perfeito. Agora a gente pode checar de fato a nossa covisão. A gente vai estar criando aqui uma caixa de covisão ao redor de cada uma. Para isso, a gente vai ver uma função nova, que é o point rectangle, né? Point in rectangle no Game Maker, que é o seguinte, né? Eu vou tá vendo essa opção aqui com você, né? Ela pede um monte de valores. Primeiro que ela pede é o x e o y do objeto que você quer checar, que vai colidir com ele. A gente quer o nosso mouse, né? Então já vou até colocar aqui, ó. mx, my, tá? Agora, o x1 inicial, né? A coordenada x no canto esquerdo que ele pede aqui, né? Já até te fala, no canto esquerdo que ele quer que comece, né? Então é o seguinte. Imagine que a gente tem a opção ali escrita opções, né? A gente tem opções escrito. A gente vai criar um retângulo nesse ponto aqui, né? Só que como a gente está vindo no meio, a gente precisa voltar pela metade. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Vai ser x1, né? Menos string w dividido por 2, porque eu tenho que voltar a metade. O y é a mesma coisa, y1, só que aqui eu não vou checar o y1, vou checar o y2, porque é a variável que está pegando pelo loop aqui, né? Então, y2 menos string height dividido por 2. Perfeito. Agora eu estou nessa partezinha daqui do canto. Aí depois ele pede as outras opções, né? Que é o x2 e o y2, que é o final, né? Na direita. Então, como eu tirei a metade, eu tenho que pôr mais uma metade, né? Então, x1 mais string w dividido por 2. y2 mais string height dividido por 2. Perfeito. A gente tem aqui a nossa opção. Só que a gente tem que checar isso daqui, né? Então, vamos colocar um if, né? If, para eu checar se eu estou colidindo
nesse retângulo. Se eu estiver colidindo, aqui eu posso fazer uma coisa, eu posso mudar a cor da fonte, né? Então, draw set color, vou falar que é red. Caso eu não esteja colidindo, else, né? Draw set font, ser white, de branco. Né? Só tô vendo se o OBS tá gravando aqui, porque não tá aparecendo a opçãozinha de gravar. Então, vamos rodar. Olha só, se eu for aqui, olha só, tá muito bugado. Por que que isso tá bugado? FT menu. Eita, por que que minha fonte bugou? Eu não faço ideia, né? Ah, tá, porque eu mudei a fonte aqui. É draw set color, tá? Perdão. Não é set font, né? Meu Deus. Tá, agora tá certo. Se eu for checar aqui na opção, olha só, eu consigo selecionar cada uma, né? Agora o que a gente pode fazer é fazer com que elas funcionem de fato, né? Olha só. E lembra do index que a gente fez? Olha só, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente fala que o index ele é igual a i, né? E se eu for dar um show, vou fazer aqui embaixo, né? Não aqui mesmo, show debug message index. Olha só. O index é 0, olha aqui embaixo. Agora ele é 1, agora ele é 2, agora ele é 3. Então, agora eu sei qual opção eu estou selecionado. 0, 1, 2, 3, né? Começa do 0 sempre. Agora eu posso fazer as minhas checagens. Vamos fazer o último aqui, porque é o mais fácil, né? Então é o seguinte, como é que eu faço? Eu vou checar se eu estou clicando com o mouse, né? Então, se mouse check button pressed, MB left, né? Que é o botão da esquerda. Eu falo o seguinte, se o index for 3, né? Eu posso dar o game end, essa função fecha o jogo, né? Então, olha só, tô aqui, cliquei, fechou meu jogo. E assim você pode fazer qualquer opção que você queira no Game Maker, né? Aqui eu não vou entrar em muitos detalhes sobre cada opção, né? Mas essa é a base. Você poderia colocar um script externo aqui que checa cada uma, né? Então, a partir daqui você já consegue fazer isso tudo certo, né? Ó, se eu for clicando em outras, não funciona, só vai funcionar aqui, né? Perfeito, então é isso. Esse é o vídeo de menus controlados aqui pelo mouse no Game Maker, né? Se você quiser aprender mais sobre menus, mais sobre Game Maker, tem um link na descrição que você pode estar acessando. E é isso, até o próximo.